e Rivaldo, porque em entrevista à Romário TV, o Neymar respondeu em qual lugar ele entraria no time lá da Copa de 2002. Para a gente ter uma ideia, em 70, ele falou que entraria no lugar do Tostão para jogar com o Pelé e o Jairzinho. E o Neymar até utilizou de argumento, que eu estava acompanhando essa entrevista, que o próprio Tostão disse que o Neymar teria espaço naquele time e que se fosse entrar, entraria no lugar dele. Aí o Neymar citou isso, né? Pô, o Tostão falou que se eu fosse jogar no time da Copa de 70, eu entraria no lugar dele, então eu vou ficar no lugar do Tostão. Aí depois o Romário perguntou onde o Neymar entraria no time de 94. E ele respondeu que entre Dunga, Romário e Bebeto, ele entraria no lugar do Dunga. E aí, em 2002, no lugar do Ronaldinho, Romário é 94, e também no lugar do Rivaldo, aí ele escolheu o Rivaldo, aí deu essa polêmica toda, porque o Rivaldo decidiu rebater, responder o Neymar nas redes sociais, e nós temos aqui a publicação do Rivaldo, que não concordou, que ficou muito chateado com o que o Neymar disse. E a gente tem aqui no Canelada da Jovem Pan, essa segunda edição, na TV Jovem Pan News, as aspas e a publicação do Rivaldo. Bora lá, tá na tela. Ouvi o Neymar dizer que no auge dele poderia ter jogado no meu lugar na Copa do Mundo de 2002. Sinceramente, reconheço o talento e a qualidade dele e até acredito que teria condições de estar naquela seleção. Mas jogar no meu lugar seria outra história. Com todo o respeito e admiração que tenho por ele, posso afirmar com 100% de certeza que isso não aconteceria. Naquela época, eu estava tão focado, determinado e faminto por conquistar o título mundial que ninguém, por melhor que fosse no auge da carreira, conseguiria tirar minha posição. Digo isso com muito amor e respeito, mas também com a confiança de quem viveu aquele momento e sabe o quanto lutou para ser campeão do mundo, fecha aspas. O Neymar acabou comentando na postagem do Rivaldo e disse aqui o seguinte, tá até na tela, né? Tá na tela, a nossa produção até separando aí agora, destacando o trecho, o comentário do Neymar na publicação do Rivaldo. Resposta do Neymar, abre aspas, calma meu amigo, todos os jogadores brasileiros que disputaram uma Copa se dedicaram e focaram 100%. Uns conseguiram o objetivo final, outros infelizmente não. E faz parte do futebol. Sempre te respeitei e jamais vou tirar o mérito de quem você é para o futebol brasileiro. Foi apenas uma escolha entre os três. E você não quer que eu tire Ronaldo e Ronaldinho, né? Fecha aspas, foi essa a resposta do Neymar. Aí já começou aquele debate em rede social. Será que o Neymar jogaria mesmo na Copa de 2002? Quem foi melhor, Neymar ou Rivaldo? Já começou todo aquele debate que a gente está acostumado a acompanhar, ainda mais nessa época que o futebol ainda não está tão aquecido assim, né? Não está tão quente o futebol, né? Que a bola está voltando a rolar. Fábio Piperno, muito boa noite para você, bem-vindo ao Canelada. O que dizer dessa polêmica, dessa história toda, Neymar e Rivaldo nas redes sociais? Piperno, boa noite. Boa noite, Pedrinho, Flávio Prado, Mauro Betting, que chegou de forma apoteótica, eu diria. Como sempre. Como sempre, né? Depois, porque Mauro Betting, na verdade, saiu extasiado do jogo que ele acabou de comentar. Bom, melhor quem comenta. Jogaço. Mas Neymar nos últimos tempos, embora essa não tenha sido a intenção dele, veja, se houvesse uma bola de ouro, um prêmio FIFA, para a categoria entrevista, caça-clique, o Neymar já teria empilhado um monte de bolas de ouro. É um negócio impressionante. Eu entendo a resposta dele, acho que ela não tem nem pé nem cabeça, mas vamos lá. Sobre o que ele disse em 70, de fato, se o Tostão falou isso, o Tostão é um mestre. E o Tostão, inclusive, ele é muito generoso com jogadores brasileiros aí de várias outras gerações. Inclusive, ele disse o mesmo quando perguntado em relação, não me lembro se é o Ronaldo ou o Romário, mas alguém um dia fez esse questionamento a ele, se um desses dois jogadores poderia estar na seleção de 70 como titular e no lugar de quem ele falou, jogaria no meu lugar. E o Tostão foi um jogador fundamental, até pela inteligência, pela capacidade de raciocínio rápido, fora o talento absurdo, né? E como cronista esportivo também, um craque com as palavras, demais. E veja, o Tostão ele jogava ao lado de
assim, entre jogadores de meio campo, jogava ao lado do meu ídolo, Gerson. E ele, uma vez, enfim, conversando com ele, falou: olha, o Gerson, além de tudo, foi o jogador mais inteligente com que eu joguei. O Gerson era um jogador, enfim, de raciocínio tão acima da média, tão rápido e para detalhes aparentemente tão pequenos no jogo, que um dia, logo que nós começamos a jogar juntos e tal, um pouco antes da Copa de 66, ele me chama lá no treino e fala: Tostão, seguinte, quando eu te tocar, não me devolve de primeira, porque eu sou mais lento do que você, então eu demoro mais para chegar. Então, domina e depois toca, porque com essa fração de tempo eu consigo chegar no lance. Então, enfim, era alguém atento até essas minúcias. Mas, enfim, se ele disse que o Neymar jogaria no lugar dele, quem sou eu para, enfim, contradizer? Porque o Tostão, além de um fora de série, com os pés e com as palavras, era também alguém muito, sempre foi alguém muito generoso. Em relação a 2002, o Rivaldo, não é que ele fez uma grande Copa, o Rivaldo fez uma Copa espetacular e para muitos ele foi o melhor daquele Mundial, para mim, inclusive. E o Rivaldo não jogou muito bem somente uma Copa do Mundo, ele jogou duas. Então, veja, ninguém está comparando o talento natural para jogar futebol dos dois. O Neymar nasceu muito mais talentoso que o Rivaldo e já fez coisas mais espetaculares. Só que, se a gente considerar só os dois recortes de Copa do Mundo, aí o Neymar não amarra a chuteira do Rivaldo. Em Copas do Mundo, o Rivaldo jogou muito mais do que o Neymar. E aí, uma vez, eu até lancei uma outra provocação sobre o Rivaldo, porque para mim também foi um jogador excepcional. Fora que, em relação ao trio, em 2002, o Rivaldo também jogou, sem dúvida nenhuma, mais que o Ronaldinho Gaúcho. Então não seria um absurdo, o Neymar sacar o Ronaldinho desse trio. Agora, a provocação que eu lanço em relação ao Rivaldo, veja, em Copas do Mundo, e não estou aqui comparando o talento natural para jogar futebol, mas eu não me lembro, assim, eu tenho muita dúvida se o Brasil, em Copas do Mundo, já levou para as Copas algum jogador canhoto que, na soma de 2 mundiais, tenha jogado mais do que o Rivaldo. Porque o Rivelino foi espetacular em outro jogador esse canhoto, mas o Rivaldo jogou 2 Copas do Mundo em que ele terminou entre os melhores jogadores daqueles 2 mundiais. É um negócio excepcional. Então eu acho que mexer com o Rivaldo em relação a isso é até uma injustiça histórica. E a gente tem aqui uma estatística comparando Neymar e Rivaldo em Copas do Mundo. Como o Piperno levantou isso aqui, a gente separou, né, o SofaScore, que fez esse levantamento, dos números do Neymar e do Rivaldo em Copas do Mundo. E o Kaique Lima vai jogar na tela aqui pra gente. O Kaique Lima na coordenação desse Canelada tá aí, ó, dado do SofaScore. Rivaldo versus Neymar em Copas do Mundo. Jogos: 14 jogos pro Rivaldo, 13 pro Neymar. Gols: estão empatados, 8 pro Rivaldo, 8 pro Neymar. Assistências: 3-3. Minutos para participar de gol, em média, né? O Rivaldo precisou ali de 115, o Neymar 109. Passes decisivos: o Neymar tem mais do que o Rivaldo, 42-30. Finalizações no gol: 48, né? Finalizações do Rivaldo, 18 no gol. 56 finalizações do Neymar, 29 no gol. Dribles certos: do Rivaldo 30, do Neymar 45, e os dois com 45% de aproveitamento, né? Nas tentativas de drible. Faltas sofridas: 40 faltas sofridas pelo Rivaldo, 60 pelo Neymar. E títulos, né? Rivaldo 1, Neymar 0. Tá aí a comparação dos números, né? Os números. Enfim, detalhezinho, porque realmente estatística no futebol é um negócio que sempre dá margem a muita discussão, mas eu gostaria de saber como é que os estatísticos da bola computam o corta-luz que o Rivaldo deu pelos gols do Ronaldo na final contra a Alemanha. É isso. Boa noite. Não entra nos números, não é, Mauro Betti? Não tocou na bola. Estatística no futebol tem isso também, né? Tem os dois lados, né? Dependendo da sua interpretação, pode servir tanto para um lado como para o outro, né? Mas nos números aí, pelo menos, tá igualado aí, tá quase empatado no Neymar e Rivaldo. Mas concordo com o Piperno, e o Piperno tem um excelente ponto. O Rivaldo em Copas do Mundo
é superior ao Neymar. Mauro Betting, boa noite. Boa noite a todos. Eu converso muito e trabalho, até ajudei alguns executivos de sites de estatísticas e converso muito. Eu estou exatamente agora mandando para o querido responsável aqui no Brasil do SofaScore, que fez esse trabalho maravilhoso. Eu estou pedindo também a que eu acho até mais importante, que nesse momento é Rivaldo contra Ronaldinho Gaúcho, que até para tentar abalizar ou não a resposta do Neymar. Sobre essa, eu discuto muito com estatísticos. Eu acho que o segundo gol do Brasil na Copa de 2002, na final contra a Alemanha, devia ser assistência dupla, do Kleberson e do Rivaldo. O passe do Kleberson e a mais genial jogada, que é o corte do Rivaldo, para o Fenômeno fazer o gol. Quanto a isso, não tenho que discutir o que foi falado pelo Flávio e pelo Pipeno, embora se possa discutir, a gente está aqui também falando sobre isso. O jeito que o Romário conduziu a sua estreia na Romário TV era um quadro chamado Dois Toques e as perguntas eram papuf, para serem rápidas, né? Então, a primeira pergunta que se faz, do Romário para o Neymar. Ô Neymar, onde você jogaria no time de 70? No lugar do Tostão, do Jairzinho ou do Pelé? E ele responde, inteligentemente, eu jogaria no lugar do Tostão, porque o mesmo Tostão falou que eu jogaria naquele time. E eu quero acrescentar, um dia entrevistando o Jairzinho junto com o Cafu, o Jairzinho falou, o Neymar jogaria no meu lugar. Sendo que para mim o melhor jogador da Copa de 70 foi o Jairzinho. O Neymar jogaria comigo ou jogaria com a gente? E já perguntou no ar e fora do ar para Jairzinho, Gerson Tostão, saudoso Pelé Riverino, se o Neymar jogaria com eles. Ele falou, todos falaram, jogaria, podia até ser titular ou reserva. E perguntei dentro e fora do ar para Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, a mesma coisa, e todos falaram, o Neymar jogaria com a gente. Então assim, inclusive algum falou, jogaria no meu lugar. Então assim, esse é o nível do Neymar, só para deixar claro. Mas enfim, na Copa de 70 ele se saiu bem. No meu time, o Neymar poderia jogar, mas no time de 70 foi tão perfeito, a melhor seleção de todas, que o Neymar seria reserva e não seria demérito algum na história se o Cruyff fosse reserva desse time, se o Messi fosse, se o Maradona fosse. Ok. Aí se pergunta sobre 94, e aí a pergunta é mais fácil de responder. Dunga, Romário, Bebeto. Claro que é o Dunga, até porque é uma outra função. Claro que é o Dunga que deveria ter chamado o Neymar e o Ganso em 2010, não chamou. E não tem nenhum ressentimento muito grande do Neymar em relação ao Dunga. Mas aí a resposta era mais óbvia. Agora, se você me pergunta, Romário e Bebeto, podia sair o Bebeto para entrar no Neymar? Podia, mas a tabelinha era muito boa. O entendimento deles, sobretudo dentro, mais do que fora de campo, era muito bom. Aí vamos para 2002, né? Foram as 3 perguntas, né? O tridente ofensivo do 3-4-2-1 do Filipão. O Pipeno tocou num ponto que eu falo há muito tempo. Poucos jogadores na história do futebol mundial estiveram entre os 3 melhores de uma Copa e da outra. A primeira Copa de 98, quando o Brasil é vice, o Rivaldo foi um dos 3 melhores jogadores da Copa. E na Copa de 2002, quando o Brasil é campeão com 100% de aproveitamento, se o Rivaldo fosse eleito e não um Can, ainda mais antes da cangada no primeiro gol do Brasil, gol do Fenômeno, não teria sido absurdo algum. O Rivaldo fez algo que poucos jogadores na história do futebol mundial fizeram. Melhor de uma Copa e na Copa seguinte, ou um dos 3 melhores de uma Copa, um dos 3 melhores, e a gente mala da imprensa dizendo que ele só jogava no Barcelona nesse período, né? Já havia jogado pra caramba em 98, jogou muito do Brasil do Luxemburgo de 99, quando aliás ele foi merecidamente eleito o melhor jogador do mundo num Barcelona que nem final de Champions disputou, e aí a gente encheu o saco dele, e aí ele foi o que foi em 2002. Então o Rivaldo é esse cara. Agora, eu queria mesmo a comparação de um gênio absoluto, e é gênio mesmo, genial, que é o Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldinho em Copas, que em 2002 ele foi muito bem, embora contra a Inglaterra fazendo um gol maluco e depois sendo expulso e não jogando a semifinal contra a Turquia, e em 2006 ele foi um dos piores da seleção brasileira, uma das maiores decepções da história do futebol mundial, porque o Parreira estava desesperado em Frankfurt, o Flávio estava lá também, ele não sabia mais fazer, faz qualquer coisa, pelo amor de Deus, Ronaldinho Gaúcho, mais à frente eu faço tudo, o quarteto mágico, o dodecaedro espetacular, para você jogar, o Ronaldinho não jogou, o que é uma pena, e por isso também o Brasil não passou, também não passaria naquele dia, porque foi a maior atuação que eu vi na vida de um jogador em campo, foi aquela tarde lá do Zidane, contra o Brasil nas quartas de final da Copa de 2006. Então, como a pergunta era clara e objetiva, naqueles times, o Brasil de 70, o Brasil de 94, o Brasil de 2002, Neymar, você jogaria no lugar de quem? Aí, especificamente sobre 2002, o Neymar tinha que jogar no lugar do Ronaldinho Gaúcho, porque o Fenômeno não se tira, embora muita gente quisesse nem levar o Fenômeno para a Copa, e mesmo contra a Turquia. É bom dizer, meus ídolos, meus queridos amigos, Paulo Roberto Falcão e Walter Casagrande Júnior, ficaram quase que o jogo inteiro na Globo pedindo para ser o Ronaldo, aí foi 1-0 gol de bico do Ronaldo.
O queridíssimo cracaço Galvão Bueno levou uns 13 minutos para perguntar: vocês não queriam ele fora? Aí eles explicaram muito bem, Casão e Falcão, que amo de paixão, amigos, ídolos e colegas. Mas enfim, é aquelas coisas que acontecem. Ronaldo não se mexe, é um fenômeno. Rivaldo, um dos melhores da Copa. Quem poderia o Neymar jogar no lugar era do Ronaldinho Gaúcho, na Copa. Do Rivaldo, não mesmo. Como talento, como gol, estamos falando do Neymar, que vai ser o maior artilheiro da história de uma seleção brasileira que tem Pelé, tem o próprio Romário, tem Ronaldo, teve Zico, teve outros nomes fabulosos, Careca, que é um centroavante espetacular, outros tantos, Leônidas, enfim, indo mais além, numa época que se jogava menos. Então não é um cara qualquer que está falando, mas nesse caso específico, o Neymar, que é bom lembrar, na época da Copa tinha 10 anos de idade, né, não sei se reviu os jogos, ele vai mal quando diz que era o lugar do Rivaldo. E piora, reitera, quando o Rivaldo responde, que eu achei até de uma maneira educada, e depois o Neymar fala, pô, é claro que o Ronaldinho Gaúcho com o Rivaldo. Se for carreira, você pode e deve discutir. Talento é indiscutível. O Neymar é mais talentoso que o Rivaldo. Mas para um funcionamento do time, para a pergunta objetiva, em 2002, você jogaria no lugar de quem? O Neymar poderia jogar, sim, no lugar do Ronaldinho Gaúcho e com detalhe, com algumas adaptações táticas, que o Brasil jogava no 3-4-2-1, os dois meias mais avançados, com o Ronaldo à frente, o Rivaldo e o Ronaldinho Gaúcho se mudavam muito de posição. Muitas vezes o Rivaldo jogava pela direita, onde o Neymar não gosta de jogar, e outra vez jogava pela esquerda, onde o Neymar está mais habituado. Então, até a questão tática seria mais complexa. Mas na Copa de 2002, a resposta óbvia era assim. O Rivaldo não se mexe, o Ronaldo também não. Quem deveria sair, nesse caso, seria, se fosse, o Ronaldinho Gaúcho. E o Mauro trouxe aqui a admiração de jogadores e ex-jogadores pelo futebol do Neymar. O Vampeta mesmo aqui na Jovem Pan, toda vez que ele aborda o top 5 dele, jogadores brasileiros que ele viu jogar, quando ele forma ali a lista dele, ele coloca o Neymar entre os 5. Verdade. Inclusive, nos quase 100 episódios de Reis da Resenha aqui na Jovem Pan, ele faz essa pergunta para todos os convidados, né? E às vezes, quando o convidado não concorda com ele, tem esse debate, mas o Vampeta sempre defende o Neymar entre os 5. O pilhado, então, fica maluco. Não, porque como que o Neymar vai ficar entre os 5? Enfim. Mas já vi alguns ex-jogadores também chegarem e falar: não, Neymar realmente está entre os 5 da história do futebol brasileiro, Flávio. Agora a sua opinião sobre essa treta aí, essa polêmica, Neymar e Rivaldo, que o Neymar participou aí dessa dinâmica, né? Que tem essas entrevistas, tinha que escolher um, ele até ficou meio assim, né? Eita, no auge. Tem que dar uma seguradinha. Até que ele não responde no programa o pior jogador com que ele jogou. Ele saiu bem, saiu driblando. É verdade, ele não falou mesmo. Não conseguiu chegar nenhuma Não falou mesmo. E aí... Olha que ele jogou com o jogador. É mesmo, ele deixa o Ele não consegue definir, pô. Ele foi campeão com o Zelov, ele fez o Zelov campeão da América. Meu Deus do céu, que ele criou, né? Criou, concebeu e deu a Libertadores, Nossa Senhora, pô. E aí o Neymar, né, ficou naquela, teve que escolher um, escolheu o Rivaldo, e o Rivaldo não gostou, né? Já deu no meio do Neymar aí nas redes sociais, Flávio. O que você pensa disso tudo aí? Algumas observações. Boa noite. Boa noite. Primeiro, quando você vai ficando mais velho, exceção feita a mim, você fica mais melindrado. Então você começa a se preocupar mais com o que os outros pensam. Eu cada vez digo menos. Por isso que eu tô falando, exceção feita a mim, que eu não tô nem aí com o que os outros pensam a meu respeito. Mas sempre, né? Uma característica sua. Mas agora piorou. Agora eu tô mais... Piorou? Menos ligando ainda. Menos ainda, cada vez menos. Verdade. Mas o normal é a pessoa vai ficando mais velha, vai ficando mais melindrada. Eu achei que houve um certo melindre do Rivaldo nisso. Só estamos falando de jogador genial, tá? Vamos começar por aí. Só tem gênio. Então, era aquela bobagem. Quem corre mais? O Alan Prost ou o Senna? Pô, os dois. Quem joga mais? O Beatles ou Rolling Stones? Pô, gente, nós estamos falando só de gênio, né? Então, aí o que vier, tá bom. Por isso que eu falo que é um certo melindre aí do Rivaldo. Mas até entendo, eu estou falando, a pessoa vai ficando mais velha. Exceção feita a mim, o cara vai ficando mais melindrado. Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho sairia para a entrada do Neymar se fosse o caso. Eu acho que seria mais o Ronaldinho, até acho que o Ronaldinho teve 2 anos de um nível altíssimo, mas ele foi um cara... E sabe por quê? Porque ele faz menos gols que o Neymar. Sem dúvida, o Neymar é mais objetivo. O Neymar faria mais gols, só por isso. Porque o Ronaldinho foi, nossa senhora, né? Um gênio absurdo, sensacional, todos. O Rivaldo, meu Deus do céu, outra admiração fantástica. E o fenômeno é sacanagem, jogou sem joelho, pô. O cara foi artilheiro da Copa sem joelho, como é que você vai falar mal do cara dele? Não dá, não tem condição. 70, pela maneira como a seleção jogava, o Gentil Tostão, como disse, né, o Piperno,
Os outros estão já. Mas, evidentemente, se o Neymar jogasse, ele pegaria o espaço do Jairzinho, que foi fabuloso, virou furacão e não foi à toa. Mas deles todos era o menos talentoso. Não que ele não fosse talentoso. Nós estamos falando de Pelé, de Rivelino, Paulo César Caju, que era reserva, Gerson que veio de trás. Gerson, Clodoaldo, né? Enfim. Tostão. Fora os que nem foram pra Copa, tipo do Seu Lopes. Isso, do Seu Lopes, Ademir da Guia. Portanto, não tem desmerecimento. Olha, de todos que o Ronaldo era menos talentoso. Ele era talentoso, mas menos talentoso. Então, acho que o Neymar entraria ali, fazendo aquele trabalho que ele fez de maneira sensacional, teria feito os gols que ele fez e talvez até outro, mas isso é tudo hipotético, tudo bobagem. Então, em 94, essa coisa do Dunga é sacanagem, né? Então tira o Kleberson e resolve o problema. Aí não. Eu acho que em 2002, 94, embora o Bebeto fosse genial e querido, adoro o Bebeto. Também. Desses todos, talvez seja o cara que eu mais goste, né? Figura maravilhosa. O Bebeto, ele sairia para a entrada do Neymar, se o Neymar estivesse no auge. Acho. Mas é tudo opinião. E sem melindrar ninguém, pelo amor de Deus. O Bebeto, que eu amo, não vai ficar melindrado. Não acho que o Bebeto jogou, ganhou e acabou. Jogava pra caramba. Lógico. E eu acho que o Marcão, desculpa interromper mais uma vez, Flávio, o Marcão mandou muito bem nessa polêmica. Não sei se a gente... A gente tem, eu acho que a gente tem. né? Ou a gente pode separar e colocar Separa no ar depois e coloca do Marcão, porque é melhor até com o Marcão do jeito do Marcão. Agora, maravilhoso ter esse tipo de coisa nessa fase, porque dá pra gente ter... A gente fica tem que falar, uma pô. meia hora de cascata em cima disso aí, que não tem importância nenhuma. Aí, ó. Olha lá, Marcão. E segunda coisa... Post do Marcos, ó, pelo menos o comentário dele. Se tivesse essa resenha em 2002, eu falava com o Dida e o Rogério, Sério? e nós três ficavam no banco. Agora vocês veem aí quem dos dois vai jogar no gol. É isso. Joga sem goleiro e bota um dos caras de goleiro. Pelé, ele jogava no gol E também. eu vi uma entrevista É verdade. do Marcos pro pessoal do Pô de Porco, né? Do Pô de podcast, Porco. que ele foi lá e tal. Aí ele comentou, pô, eu não queria, cara, jogar em 2002, assim. Eu não queria ser goleiro de seleção, porque, pô, eu ia pra seleção, os caras me enchiam o saco, sabe assim? E, pô, você sabe que- torcia pra não ir pro gol sabe- da seleção, cara. Aí é que nem a história do Daverson, né? Que a bola caiu no pé dele e falou, puta, por que caiu no meu pé? Então, ele falou... Se eu fizer o gol, eu tô consagrado. Se eu perder isso aqui, vão me matar. Foi. Tanto cara, mas que caiu no meu pé, aquela história do... né? Também. Então, voltando, o Neymar, ele jogaria em qualquer seleção, é verdade mesmo, e os próprios jogadores falam isso, admitem isso. O resto era questão de esquema tático, a gente ser bem pragmático e objetivo. E um detalhe, que bela entrevista do Romário. Eu Achei gostei legal. também, achei bom. Legal, é porque aí você pega agora assim, pô, o cara tá se metendo onde não sabe. Teoricamente sim, mas pelo jeito ele sabe, porque ele entrevistou direitinho. Ele fez uma coisa que eu faço no meu podcast e as pessoas acham o máximo. Assim, como sempre tem xingamento, eu adoro, Claro. não é nenhum, mas 95% dos elogios que o cara me fazem, quando isso começou a acontecer, eu falei assim, ué, mas você deixa o cara falar. Eu falei, mas é óbvio. E o Neymar e o Romário deixou o Neymar falar, mesmo sendo o Romário. Poxa, eu achei isso, já que as pessoas acham genial o fato do repórter deixar o entrevistado falar, então eu tenho que passar isso pro Romário também. É que o Romário, ele é genial nisso, né? O Romário é minimalista jogando e ele é minimalista falando. Tudo, né? Todas as grandes frases do Romário é tudo curto. Ele fala, eu não quero ser jogador, eu quero ser artilheiro. Eu não quero jogar bem, eu quero fazer gol. Eu não gosto de treinar, eu gosto de jogar. Repara, tudo que o Romário fala são frases curtas. Então, ele entrevistando, também é frase curta. E aí, não sei o que lá, babá. Não é aquela pergunta que é um tratado e o cara... Eu mesmo adoro, falo pra E cacete não é e tal. pergunta, é a réplica, a tréplica, Pois é. a opinião no meio, isso é terrível. Não, aí eu fui olhar, né? Porque que os caras falaram? Falou, realmente. Não, há uma certa dificuldade do entrevistado falar. Ele é o jeito, né? E assim, aí deixa eu dar uma carteirada, mas enfim. Eu escrevi a autobiografia do Neymar, eu fiz várias entrevistas com ele, né? Sobretudo gravadas, né? Não para televisão, não para rádio. Vai ser também um bom entrevistador. Porque Ele é curto. ele falar alguma coisa. Então, tem uma coisa. E aí não vou também, porque alguns bastidores até uma questão ética, né? De eu não posso falar de algumas coisas. Mas aqui é programa de Por que tá informação. puxando assunto? Não é. vai falar? É informação. Se é programa de informação, Sabe que ele tá parecendo aquele cara que chega e fala assim, cara... Eu fiquei sabendo. Não, só pra Mas dizer. eu não posso contar. Então por que ele levantou? Não, só pra dizer o Quer seguinte. enlouquecer as pessoas? Não é. tipo Não, isso. ele não vai ser nada enlouquecedor Porque nem novo. existe o Alexandre Padilha, que ele diz o seguinte, entre sexo, fofoca e comida, ele prefere fofoca em primeiro, comida em segundo e sexo em terceiro. É com ele. Então,
Ok, então, por favor, se o senhor não vai contar a fofoca, não levante o tema. Eu não vou fazer sacanagem. Não, mas não é, mas só para dizer o seguinte, é que ele, não é que ele é um pouco... teria contado. Evidente. Claro. Aproveita que ele não Conta tá pra com ele, então. então, exato, que ele conta. Não, que assim, ele é a característica dele, ele já não é muito polêmico, eu não gosto de falar, e realmente o staff dá uma segurada muito, muito grande. Ali, conversando com caras do nível absurdo dele, ele sai um pouco mais falando, mas tem uma coisa também, a primeira, para valer o livro que eu lancei, já vai fazer 12 anos, né? Era um outro momento da vida. Ele está nesse momento tal, que ele já está um pouco mais soltinho, está um pouco mais leve, está assumindo mais a bronca, né? Então ele está podendo falar mesmo. O que ele fala do Jorge Jesus, ainda com um certo respeito, ele já é difícil e tal. Ele nunca falou desse jeito de ninguém. Não é a característica dele. Então ele está mais soltinho, então a tendência é que aconteçam mais vezes isso que a gente viu do Neymar, até agora quando ele voltar para o Santos também. Você viu essa história? É uma bobagem dessas. Dá toda essa polêmica. Imagina se ele falasse bastante. Isso, rigorosamente, essa história. Tem nada demais. Se você colocar num coador, não é nada, é uma bobagem. E, de novo, é uma escolha, gente. Esse assunto sai às vésperas de uma final de Libertadores. Aí tudo bem. Não acontece nada. Mas essa época, dando tudo vira. É nada, é uma bobagem. Já que tem muita gente que fica procurando. Mas que tem uma coisa também. Não fala. O Rivaldo sente mais. É que o Rivaldo apanhou demais, né? Eu já falei aqui. E apanhava muito a imprensa, né? Não, e aquela coisa que a gente sempre lembra, 15 de novembro de 2000, estreia do Léo na seleção brasileira, Morumbi, Brasil 1, Colômbia 0, gol do Roque Júnior no final. O jornal Lance deu bandeirinha para toda a torcida. Não lembro se era, com certeza era o Jornal Superior aqui, bancada. Sim. E o Brasil jogando mal, aquela crise, era o terceiro treinador da seleção brasileira naquelas eliminatórias, Brasil mal, sei lá, aos 36, se não me engano, do segundo tempo, a torcida começa a vaiar o time, xingar, e no movimento incontinente começa todo mundo jogar bandeira para dentro do gramado, e não é que vaiava, xingava o Rivaldo. Ei, Rivaldo, sendo que o Rivaldo estava jogando, claro, em São Paulo, onde havia sido ídolo do Palmeiras, onde havia jogado no primeiro momento muito bem no Corinthians, ia jogar no Mojimirim, e até o momento não tinha nenhum problema com o Santos, nem com o São Paulo, onde jogaria depois. Quer dizer, não é, ele era um cara que havia vindo do Santa Cruz em 92 para São Paulo, ele era identificado no futebol paulista, onde havia jogado até então de 1992 a 1996. Então ele era, digamos, paulista, entre aspas. E nascido, aliás, em Paulista, coincidentemente, que é a cidade dele no Pernambuco. Não estava no Rio de Janeiro, onde tem uma rivalidade maior, onde o Cafu havia sido vaiado naquele Brasil-Argentina em 98. Vaiado não, xingado. Ei, Cafu, imagina qual era. Enfim. Então, assim, o Rivaldo foi xingado para a cidade de São Paulo, para a torcida paulistana, que seja. Então, assim, o Rivaldo era massacrado e, repito, injustamente massacrado. Um dos 3 melhores da Copa de 98, o melhor do mundo em 99, e a gente enchendo o saco dele aqui em São Paulo. O Rivaldo tem muito ressentimento, sim, e acho que muitas das vezes com muita razão. Eu acho assim, viu, Pedro? Tá faltando isso pro Brasil voltar a sonhar com a seleção. É só o povo achar que o time é ruim. É, boa. Aí é barbada. Não podemos ir como favorito. Eu era muito pequenininho, mas eu lembro bem de 70. Sim. Os caras acham que a seleção de 70 saiu consagrada. Ah, os joiadas xingaram, é verdade, pô. Ofendido, time... 58 é a mesma coisa e 62 o time era velho. 70 era um horror. Os caras, 94, até porque 70 a preparação foi realmente muito ruim. O time de 94 eu ajudei a bater muito e não me arrependo, porque aí era coisa pessoal. Os caras sacaneavam a gente sacaneava ele. Então tá ótimo, 0-0. Hoje os caras têm medo de jogador. Naquela época a gente não tinha. Então batia, a gente devolvia no mesmo lado. Então era pessoal mesmo, porrada neles e porrada de nós. Então também não me arrependo, tudo 0-0, beleza. E 2002 o time perdeu de Honduras, teve esse negócio das bandeiras e tal. Então uma das receitas para ser campeão é o povo achar que o time é ruim. Aí vira uma maravilha, aí fica bom. Agora o Rivaldo tem uma outra coisa. Enfim, até em cima disso que o Mauro falou. O Rivaldo nunca teve lobby nenhum, né? Ninguém para defender incondicionalmente o Rivaldo, porque se o Rivaldo tivesse minimamente isso, o Rivaldo ainda teria ido para a Copa de 2006, mesmo para fazer parte do grupo. Não talvez como titular, já era um jogador veterano naquele momento, mas eu me lembro bem de um Liverpool e Olympiacos, né? O time dele na época, um jogo em Enfield. O Rivaldo pega uma bola no campo de defesa, vai driblando 1, 2, 3, alguém vai lá no Liverpool, falta. O Rivaldo vai lá, bate a falta e faz o gol. É que o Liverpool vira o jogo depois e elimina o Olympiacos. Mas naquele momento, pertinho da Copa, o Rivaldo tinha voltado a jogar muito bem. E era um jogador de 34 anos na época, se eu não estou enganado. 33 por aí. E se a gente pegar a relação
assim, individualmente era uma seleção com jogadores importantes, de ótimo nível e tal, mas daria para descolar uma vaguinha para ele, porque o Rivaldo, por exemplo, para entrar na meia hora final daquele jogo trágico contra a França, em que quase todo o time andou mal, o Rivaldo seria uma bela alternativa. O Rivaldo sempre foi genial. Quando ele apareceu na Copa São Paulo, talvez ele tenha sido a última revelação da Copa São Paulo. Tem essas conversas, né, de que revela. Revela nada. É tudo jogador que a gente já conhece. O Hendrick, que é a revelação da Copa São Paulo. Então apareceu aquele trio do Santa Cruz, Rivaldo, Valber e o outro... Não, o Leto não estava nesse time. Era o de 92 mesmo. Era Rivaldo e Valber. O Leto veio na negociação, mas ele não jogava. No Mogi. Ele jogava junto com o Rivaldo no Mogi. Aí eles foram os 4 pro Corinthians. Aí eles vêm pro Santos, pro Mogi Mirim, vira o Carrossel Caipira. Isso, com o Vadão. Do Vadão. Fica uma coisa... Sempre o Rivaldo... E o pessoal não sei porque gostava mais do Valber, mas o Rivaldo era genial. O Valber começou como artilheiro do Paulista de 92, mas o Rivaldo sempre foi mais bom. Aí ele vem pro Corinthians, de novo genial. Vai pro Palmeiras, genial. Vai pra Europa, genial. O Rivaldo sempre foi genial. Sempre foi. Ele vai pro La Coruña em 96, joga pra cacete, o Barcelona paga a multa de 27 milhões de dólares e leva ele para o Barcelona em 97. Tanto é que logo depois o Denilson é comprado. O que faz o La Coruña? Põe uma multa de 465 milhões no Denilson para que não aconteça o que houve com o La Coruña, que a multa era relativamente baixa para o potencial absurdo do Rivaldo e por 27 milhões o Barcelona levou ele em 97. Até porque ele tinha acabado de perder o Ronaldo para a Internacional. E a internet está cheia, né, desses vídeos assim... Sei lá, pega o atacante Pedro Marques aí, que joga no Pedro Futebol Clube. Quem jogou mais, você ou o Luiz Soares? Eu. Quem jogou mais, você ou o Romário? Eu. Quem jogou mais, você ou o Haaland? Se eu jogasse no Manchester City, teria feito muito mais gols que o Haaland. Eu. E, pô, tem uma autoestima esses caras. Não é o caso de Neymar e Rivaldo, que são dois gigantes. Mas, assim, tem uns caras, uns vídeos que eu vejo em rede social que eu fico até abismado, gente. Como é que o cara tem essa autoestima toda? O próprio Romário, aliás, tem um deles que responde, né? Que é muito mal. E é difícil falar. É o único que ele fala. Quando pergunta do Ronaldo, Romário ou Ronaldo? Aí tudo bem, não sei o que lá, mas eu. Mas os outros, nem do jeito do Romário, né? O Romário Ibrahimovic, ele olha de um jeito assim que tá... E é o Romário, né, cara? Cascata do cara que jogou bom futebol, né? Jogador de time conhecido, tal. Mas passava por isso. Assim, quase fui convocado para a Copa de 70. Isso também tem. Copa de 82, eu estava na relação dos 40, mas aí eu me machuquei e aí saí da relação. Aí eu falo assim, meu Deus do céu, eu cobri essa Copa, esse cara não estava nem... Nossa Senhora! A lista dos 40 ainda tudo bem que realmente ela era pública, mas que tem gente que fala que quase... gente querida, amiga, tá? Ele não estava na lista dos 40, ele estava então. cogitado e aí não apareceu na lista. Aí eu digo, quando que ele foi cogitado? Por quem? Talvez a mãe dele tenha falado... Não, por exemplo... Você tem condição de jogar. E os caras falam isso com uma cara de pau. Outro dia, não vou citar um querido amigo, parceiro meu, mas ele falou, grandes injustiças. Por exemplo, o Servilho, que jogou pra cacete, era o melhor jogador do time, foi cortado na Copa de 66. Dirceu Lopes não foi pra Copa de 70. O Ademir da Guia é fora da curva, ele mesmo fala que não devia ter ido, mas tudo bem. Djalminha e Alex, em 2002, sempre tem. Pra mim, o maior crime lesa a bola é o Falcão, em 78, no Rio. Paulo Roberto Falcão, Internacional. Enfim, tem muito disso. E jogadores têm... O João Paulo O João Paulo do Bari, em 90. Mas aí, ele era a melhor nota da Gazeta dello Sport de atacantes da Itália, de Van Basten, e não foi nem cogitado. Esses jogadores realmente foram cogitados. Sim. Mas aí você fala assim, caramba, né? Aí você fala, também que vou ganhar o quê contestando o cara? Pra quê? Deixa o cara, né? Mas tem... E eu queria só falar, por exemplo, aí se fala, o Zico em 74. Gente, o Zico, ele é culpa do Zagallo. O Zico surge no Flamengo em 71, Freitas Solis o coloca, logo depois veio o Zagallo dá muito pouco espaço para o Zico. E realmente, dos caras do futebol, o Zico sempre teve um pé atrás com o Zagallo, foram até companheiros na comissão técnica de 98 e tal, porque o Zagallo dava pouco espaço para o maior jogador da história do Flamengo, o deus flamenguista, o maior artilheiro da história do Maracanã com 334 gols. Mas o pessoal fala, não, o Zico tinha que jogar a Copa de 74. O Zico mal era titular no Flamengo por culpa do Zagallo, que era o treinador da seleção, e quando o Zico ganha merecidamente a bola de ouro do do Campeonato Brasileiro de 74 da revista Placar, o Campeonato Brasileiro de 74 começa em fevereiro e acaba em agosto, o Vasco campeão. Exatamente, o Campeonato Brasileiro começa com a apresentação dos jogadores da seleção brasileira para o longo período de treinamento para a Copa da Alemanha de 74. Então, o Zico explode... Era o Eduzinho, se fosse... Não, é ainda... O Edu, irmão dele. Não, o Edu mais em 70 do que 74. Então, mas se fosse ainda... Não. O Edu ainda era mais... Mas de novo, mas é isso que eu estou falando. O Zico estoura... Vai durante a Copa de 74, que continua o brasileiro, e vai até agosto.
O Zico, ninguém pediu o Zico durante a época de 74. O Zico estoura durante ou depois da Copa do Mundo. Então, assim, é um absurdo falar que o Zico estava para estar em 74. Como o próprio Neto, em 90, ele explode depois da Copa da Itália. E é fundamental na conquista do primeiro brasileiro. Ele já estava bem, mas para ser assim, uma unanimidade absurda, não, um crime lesa bola não é. O Neto é fundamental, é o craque do Corinthians, campeão brasileiro de 90, mas é um campeonato que começa em agosto, aliás, com a chegada do Flávio Prado aqui à Jovem Pan, termina em 17 de dezembro de 90, e ele é um monstro, mas é depois da Copa. O crime lesa bola foi o João Paulo do Bar, ex-Guarani, não ter jogado aquela Copa para a seleção. Ó, e a informação aqui de última hora que acaba de sair, o Fabrício Romano, né, que é aquele jornalista especializado em mercado da bola, Neymar.